Vamos abrir a palavra de Deus, meus irmãos, no livro de Gênesis, no capítulo de número 45, para nós lermos a respeito da vida de José, uma passagem importante, quando José encontra os seus irmãos, depois de ter sido vendido por eles, levado ao Egito, trabalhado como escravo na casa de Potifar, condenado injustamente, preso, depois de ter interpretado o sonho dos oficiais de Faraó, depois de ter sido encontrado por Faraó, levado à posição de governador do Egito, depois de uma grande fome na terra, os seus irmãos vêm de Canaã até o Egito e o encontram. E ali é a oportunidade em que aquele irmão que foi traído, que foi vendido, que foi desprezado, tem de se revelar àqueles que mal lhe fizeram, que ele era José. Essa é a situação de Gênesis capítulo 45, versos de 1 a 15. Vou ler e peço a você que acompanhe. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai e dizei-lhe: assim manda dizer teu filho José: Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, não te demores. Habitarás na terra de Gósen, e estarás perto de mim, tu, teus filhos, os filhos de teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado e tudo quanto tens. Aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não te empobreças, tu e tua casa e tudo o que tens. Eis que vedes por vós mesmos, e meu irmão Benjamim vê também, que sou eu mesmo quem vos fala. Anunciai a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tendes visto. Apressai-vos, e fazei descer meu pai para aqui. E lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, chorou. E abraçado com ele, chorou também Benjamim. José beijou a todos os seus irmãos, e chorou sobre eles. Depois, seus irmãos falaram com ele. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Pai Celestial, pedimos-te tua misericórdia sobre nós nesta hora, para o teu servo que vai falar e para os teus servos que vão ouvir. Que o pregador possa fazer exposição fiel, segura, precisa da tua palavra, e que os ouvintes recebam a semente da tua palavra, tendo seus corações abertos como terreno fértil, para que esta semente possa brotar, germinar e frutificar para a tua glória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu com meus 9 anos aproximadamente, estava lá na 3ª série do ensino primário, chamava-se assim naquela época ainda, hoje já é ensino fundamental, e eu aprendia a ler e escrever numa cartilha chamada Caminho Suave, que eu acho que alguns de vocês também usaram, pelos sorrisos que eu posso perceber, mesmo que por cima da máscara. E na cartilha Caminho Suave, determinado dia, eu encontrei um texto que nunca mais esqueci. E quando fui fazer a exposição do texto da vida de José, creio que o texto era muito apropriado para descrever a história de José. Eu vou ler o texto que li lá na cartilha Caminho Suave, há cerca de 40 anos atrás, de Malba Tahan, um matemático. E as palavras de Malba Tahan são as seguintes: o texto se chama Bom, mas não muito. E Malba Tahan diz assim: a diligência entre nuvens de poeira rolava aos trancos pela estrada. Alguns passageiros de braços cruzados meditavam em silêncio. Ouviam-se de quando em vez os gritos estridentes do boleeiro. Na minha frente,
2 camponeses conversavam. Um deles, que parecia o mais velho, falava desta sorte: tenho agora um magnífico pomar em minha casa. Isso é que é bom, ajuntou o outro, com um sorriso de uma vulgar e lorpa amabilidade. Bom, mas não muito, respondeu o velho, pois tenho tido com o pomar um trabalho excessivo. Isso é que é mal. Mal, mas não muito. Graças ao novo pomar eu ganhei algum dinheiro e com este primeiro lucro comprei um porco. Isso é que é bom. É bom, mas não muito. O porco fugiu de casa e foi para o quintal do vizinho, que se apoderou dele e matou. Isso é que foi mal. É mal, mas não muito. Eu dei queixa ao juiz e o meu vizinho foi obrigado a me pagar uma boa indenização. Isso é que foi bom. É bom, mas não muito. O tal vizinho, em represália, soltou os cabritos no meu pomar. Isso é que é mal. É mal, mas não muito. Eu matei os cabritos e vendi as suas peles na feira. Isso é que foi bom. Bom, mas não muito. Aquela conversa já começava a fazer-me mal aos nervos. Eu resolvi descer da diligência, mesmo em movimento. Fui, porém, tão infeliz que tropecei numa pedra e caí. Isso é que foi mal, dirá naturalmente o leitor. Mal, mas não muito, pois só assim eu fiquei livre de ouvir, durante algumas horas, uma história que parecia não ter mais fim. E isso é que foi bom. Eu gostei da historinha do Malbatã. E quando eu penso na história de José, dava para o homem na carruagem, lá na diligência, muito bem estar contando a história de José, não dava? Vamos pensar um pouquinho? José poderia dizer assim: eu fui o filho amado do meu pai, eu era o filho da esposa amada Raquel, e o meu pai me deu uma túnica colorida. E então o conversador diria: isso que foi? Bom. Aí o José dizia assim: é bom, mas não muito, porque os meus irmãos ficaram com inveja e com ódio de mim e me venderam como escravo para o Egito. E alguém dizia: isso é que foi mal. E então ele dizia: é mal, mas não muito, porque eu fui parar na casa do comandante da guarda egípcia, um homem de nome Potifar, e eu fui muito bem sucedido ali, e ele me tratou muito bem, e me colocou como comandante e chefe de todas as coisas na sua casa. Oh, isso aqui foi bom. É bom, mas não muito, porque a mulher do Potifar colocou os olhos em mim, quis se deitar comigo, e como eu me recusei, ela inventou uma acusação falsa contra mim, e eu fui parar na cadeia. Isso aqui foi mal. É mal, mas não muito, porque lá na cadeia eu servi bem ao carcereiro, e então quando o copeiro e o padeiro de Faraó estiveram lá, eu interpretei o sonho deles, e eles me disseram que fariam de tudo para me tirar dali. Oh, isso aqui foi bom. É bom, mas não muito, porque um deles morreu e o outro esqueceu de mim, eu fiquei mofando na cadeia um tempão. Isso aqui foi mal. É mal, mas não muito, porque quando chegou a hora de Deus, o faraó teve um sonho, e aquele que havia se esquecido de mim, se lembrou de mim finalmente, e mandou me chamar, e eu me tornei o governador do Egito. Isso aqui foi bom. É bom, e bom, essa história podia ir longe, né? Chega. Mas você consegue entender aqui? Você está ouvindo a história de José, e está vendo José subindo e descendo. Foi bom, mas foi mal. Foi bom, mas foi mal. E ele começa aqui, em Canaã, como o filho amado do seu pai. Isso aqui foi bom. E depois ele vai para o Egito. Isso aqui foi mal. E depois ele vai para a casa do Potifar. Foi bom. Depois ele vai para a cadeia. Foi mal. E depois ele vai para o palácio de Faraó. E foi bom. Mas nós costumamos prestar atenção se José está subindo ou descendo, se foi bom ou se foi mal. Mas Deus não está olhando as coisas desta ótica. Deus não está olhando apenas como nós. Deus está olhando onde José estava e onde José foi parar. José começa essa história em Canaã, e ele termina essa história como governador do Egito. Deus está olhando de onde ele tirou José e para onde ele levou José, com altos e baixos, com bons e maus. Deus dirigia a vida de José. E é importante lembrarmos que em tudo isso, os propósitos amorosos de Deus estavam em cena. Se você lembra da história da família de José em Canaã, você percebe que a família dele estava em perigo. Havia 2 irmãos, Simeão e Levi, que por causa de uma injustiça feita com a única filha cujo nome é mencionado, a única filha de Jacó, cujo nome nós sabemos na Bíblia, Diná, foi feita uma injustiça muito séria contra Diná, e os seus 2 irmãos, Simeão e Levi, resolveram se vingar. E por meio de um ardil, onde manifestaram uma ética muito baixa, aqueles 2 se vingaram, mas tornaram o nome de José, o nome de Jacó, melhor dizendo, odioso na terra de Canaã.
Jacó precisava agora ficar esperto com os inimigos ao redor. Quando você lê a respeito de Judá, o quarto filho de Jacó, você percebe que ele teve filhos que eram ímpios. E Onã morreram por causa de sua maldade diante do Senhor. E Tamar precisou inclusive fazer um artifício para conceber do próprio sogro, tendo em vista a maldade que já começava a assolar a família de Jacó. Se você se lembra do que aconteceu com Esaú, que arrumou mulheres cananeias e elas se tornaram como que a amargura de espírito para Rebeca, você percebe o problema que estava acontecendo. A família de Jacó está em Canaã, mas está correndo o risco de se tornar uma família cananeia. Ela está perdendo a pureza, ela está sucumbindo aos valores da terra, e isso é mau. E Deus agora vai tirá-los dali, mandando José na frente. Você vê José dizendo: Deus me enviou adiante de vocês para a conservação da vida. E agora eles vão passar 430 anos escravizados no Egito. Mas quando eles saem desse período de escravidão, eles não estão contaminados com o Egito. Deus preferiu ver o seu povo escravizado do que ver o seu povo contaminado. Deus preferiu colocar José com altos e baixos, com bons e maus, do que ver José se perder. Que adianta, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então Deus está preservando sim o seu povo e trabalhando todas as coisas para a salvação, para a preservação da família escolhida. E aí então, meus irmãos, nós lembramos das verdades que já conhecemos muito bem. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Até mesmo as coisas desagradáveis. Dou graças a Deus porque tinha bastante criança aqui hoje cedo. E talvez os pais possam se lembrar daquele momento em que eles precisaram levar os pequeninos para vacinar. Já viveu essa cena? Aquela perninha gordinha, tão gostosa, que dá vontade de morder. Aí vem aquela enfermeira. Eu não sei se tem enfermeira aqui na igreja, nada contra enfermeira, viu gente? São ótimas. Mas para os efeitos da minha ilustração, aquela enfermeira malvada vem com aquela agulha grande e enfia naquela coxa gordinha tão ingênua, tão pura, tão imaculada. E o menininho, a menininha fica olhando para a cara do papai dizendo assim: você vai deixar essa moça fazer isso comigo, pai? A mãe às vezes larga o filho no colo do pai e vai chorar do lado de fora do posto de saúde. E por que a gente permite que essas coisas aconteçam? Porque nós sabemos que todas as coisas, as boas e as más, melhor colocadas, as agradáveis e as desagradáveis, cooperam para o bem. Quando você olha, isso aqui foi bom, isso aqui foi mal, Deus está dizendo para mim, é tudo bom. Eu estou preservando a família da aliança, eu estou tirando Jacó e a sua descendência de Canaã, eu estou levando esse povo para o Egito. Vai haver uma grande fome no mundo e eu quero que José esteja no Egito, comandando a maior potência mundial para preservar a humanidade toda, com a sabedoria que eu darei apenas e tão somente a ele. Isso aqui foi bom. E José exibe uma consciência muito grande disso. Ele está falando em Deus o tempo todo. Deus me enviou, Deus me trouxe adiante de vocês. Não se irritem contra vocês porque vocês me venderam, porque foi Deus quem fez todas as coisas. Eu creio que José não teria dificuldade em subscrever as nossas confissões de fé. A confissão de fé de Westminster diz assim: a providência de Deus se estende a todos os crentes. De modo especial, Deus cuida da igreja e tudo dispõe para o bem dela. A confissão belga, no artigo 13, diz assim: aprendemos que nada nos acontece por acaso, mas pela determinação de nosso bondoso Pai Celestial. Confiamos nisso, pois sabemos que Ele reprime os demônios e todos os nossos inimigos, e que eles, sem sua permissão, não podem nos prejudicar. José exibia uma confiança desta ordem. Seu tio Esaú se imiscuiu com mulheres cananeias. Seus irmãos Simeão e Levi tornaram o nome de seu pai odioso em Canaã. Judá, seu irmão, já havia perdido filhos, 2 de seus sobrinhos já haviam falecido. Isso para não falar de Ló, o primo do avô de José, que teve um destino trágico quando fugia de Sodoma e Gomorra, por conta do risco de se misturar com aquela geração pecaminosa. Deus estava cuidando disso. E agora a família de José vinha para o Egito e se escondia e se protegia ali.
José deu a eles, inclusive, uma instrução: quando perguntarem para vocês o que vocês fazem, digam que vocês são pastores de ovelhas, porque os egípcios abominam essa gente. Não parece um conselho esquisito para você? Diga uma coisa que eles acham horrorosa, porque daí eles vão manter vocês isolados, vão dar um canto para vocês lá na terra de Gósen, mas não vão nem chegar perto, pois era exatamente esse o propósito de Deus: trazer o seu povo, preservar o seu povo, fornecer a terra, fornecer o gado, fornecer o meio de subsistência, mas impedir que o seu povo se contaminasse. Isso foi reconhecido por José. E José, na verdade, ao longo de todo o seu relato, ao longo de toda a sua trajetória, enquanto ele sofre os seus altos e baixos, os seus bons e maus, ele vem exibindo uma consciência de que Deus está nesse controle. Até mesmo Moisés, o narrador bíblico, deixa isso fora de qualquer questionamento. No capítulo 39, Moisés repete por 3 vezes: o Senhor era com José. José foi vendido como escravo, mas o Senhor era com José. E lá na casa de Potifar ele trabalhou, e o Senhor era com José. E a mulher de Potifar denunciou José falsamente, e ele foi para a cadeia, e o Senhor era com José. Moisés não nos deixa duvidar que enquanto tudo parecia bom, enquanto tudo parecia mal, na subida, na descida, Deus está no controle. E José parece exibir ao longo da sua vida toda comportamentos que mostram a consciência que ele tem, que Deus controla tudo. Uma coisa é falar que Deus está no controle, uma coisa é dizer que você acredita, outra coisa é viver como quem acredita. E talvez o melhor jeito de ilustrar isso seja a história do equilibrista, em cima das cataratas de Foz do Iguaçu. Isso não aconteceu, mas tente imaginar a cena. O homem estica um arame, um cabo de aço, por cima daquelas cataratas do Iguaçu, um volume de águas absurdo. Ninguém que caísse ali poderia sobreviver, por mais exímio nadador que fosse. E ele então diz assim: alguém acredita que eu sou capaz de atravessar por este cabo de aço e chegar até o outro lado? E todo mundo diz: não sei, está ventando muito, o cabo é meio fino. E o homem vai e volta, e todo mundo bate palma. Aí depois ele pergunta: alguém acredita que eu sou capaz de ir daqui até lá com os olhos vendados? E aí todo mundo: de olho vendado, não sei. Aí ele vai e volta de olhos vendados, todo mundo bate palma. Ele diz assim: alguém acredita que eu sou capaz de ir e voltar com os olhos vendados, empurrando um carrinho de mão? E todo mundo já começa a acreditar nas habilidades do homem, já ninguém duvida. E depois ele pergunta assim: alguém acredita que eu sou capaz de ir e voltar com os olhos vendados, empurrando um carrinho de mão com uma pessoa dentro? E aí ninguém duvida. E ele fala assim: ninguém duvida não, então quem que sobe no carrinho? Essa é a questão. Se você realmente acredita que ele vai atravessar, por que você não sobe? A gente diz muitas e muitas vezes que Deus está no controle de todas as coisas, mas a gente não sobe no carrinho não. A gente não se comporta como quem sabe que Deus está no controle de tudo, que o Senhor era com José, que o Senhor era conosco, que todas as coisas cooperam para o nosso bem. O que deve mudar na nossa vida quando nós sabemos que Deus está no controle? Se você depois acompanhar com atenção o registro da liturgia do boletim, você deve perceber que todo o culto foi organizado em torno destas mudanças que devem acontecer na sua vida. E a primeira delas é: apesar das tentações, eu busco santidade. Apesar das tentações, eu busco santidade. Por que eu não vou pecar? Porque eu sei que Deus está no controle. Não foi isso que José respondeu à esposa de Potifar? Como pecaria eu e cometeria tamanha maldade contra o meu Deus? Ele exibe consciência de que Deus está no controle. E foi por isso que nós lemos o texto de Pedro: sede santos, segundo aquele que vos chamou, porque ele é santo. Foi por isso que nós cantamos: louvamos ao Senhor, porque o seu nome é santo. Ele morreu a nossa morte, para que nós vivamos a sua vida. Jesus, o Santo de Deus, se entregou para que nós vivamos em santidade. Se nós sabemos que Deus controla todas as coisas, nós devemos viver em santidade. Irmãos, eu não quero estimular a imaginação pecaminosa de ninguém, mas você já viu esses programas de televisão que mostram o antes e o depois de algumas irmãs, algumas mulheres, alguns homens? E aí você descobre que não existe gente feia, existe gente judiada, mal cuidada, né? Agora tenta imaginar você a mulher do comandante da guarda do Egito.
Potifar tinha dinheiro para mandar aquela mulher para o spa toda semana, gente, para comprar todos os cremes de beleza que você imaginasse. O José em Canaã talvez nunca tivesse visto uma mulher daquela. E de repente aquele menino que saiu de casa e que foi vendido pelos irmãos, e que foi traído pelos irmãos, e que está lá trabalhando como escravo, ele que era o principal herdeiro do seu pai, ele podia dizer assim, eu também mereço um consolo, né? Afinal de contas já aconteceu tanta coisa de ruim para mim, agora que a oportunidade bate na porta, eu devia aproveitar. Mas não é assim que José pensa. E ele não vê a tentação como uma oportunidade para apagar as mágoas, ou para satisfazer anseios, ou para equilibrar a balança cósmica. Ele vê a tentação como aquilo que ela é. Deus está no controle. A tentação vem, eu me santifico, porque existe um Deus que comanda todas as coisas. Então, quando eu sei que Deus está no controle, apesar da tentação, eu busco santidade. Daniel foi assim. Ele vai para a Babilônia e tem a oportunidade de se contaminar com comidas que talvez ele nunca tivesse a oportunidade, a chance de comer lá em Jerusalém. Mas o nome dele significa Deus é meu juiz. E lá ele diz, eu resolvi não me contaminar, né? Ele resolve não se contaminar com as iguarias do rei. Ele está na Babilônia, mas permanece fiel. Como é que tem sido isso na sua vida? Será que você, quando o pecado bate à porta, você que sofreu tanto, você que andou dizendo nas últimas semanas, isso aqui foi mal, você que nesse ano de 2020 parece que só desceu, não teve nenhuma subidinha daquelas, nem das mirradinhas daquelas de José, só para baixo mesmo. Será que agora o pecado bateu à sua porta e você está dizendo assim, é bem que eu mereço dar uma relaxada aqui? Bem que se eu ceder não vai haver problema nenhum, porque Deus sabe o tanto que eu já andei padecendo, está na hora de eu ter um alívio, né, gente? Afinal de contas, isso pode se manifestar de tantas maneiras sutis. Isso pode se manifestar na maneira como você relaxa na qualidade do serviço que presta. Isso pode se manifestar na maneira como você descuida do que os seus olhos assistem na televisão, na internet. Isso pode se manifestar na maneira como você gasta o seu dinheiro. Isso pode se manifestar na maneira como você se entrega aos vícios, à bebida, ao cigarro, às drogas. E no final das contas, tudo isso é porque você está esquecido de que Deus está no controle. E que não há nada que tenha escapado ao seu governo soberano. Nós podemos aprender com José. José sabe que Deus está no controle. E por isso, apesar das tentações, ele busca a santidade. Em segundo lugar, há uma coisa que nós podemos também observar na conduta de José. Apesar das injustiças, ele serve. Já parou para pensar? Por que eu vou ser um bom mordomo para Potifar? Minhas mãos não são calejadas. Eu tenho uma educação superior. Eu não mereço essa vida aqui não. Não está reconhecendo o meu valor. Não está sabendo quem eu era lá em Canaã. Eu não sou qualquer escravo. Eu não posso ser tratado dessa maneira. Vou aqui empacar. Potifar não vai ter um escravo mais mal-humorado e mais ruim de serviço do que eu. Ele sofreu injustiça, sim, mas ele ainda serviu. E foi por isso que nós lemos o texto de Pedro, que se dirigia a pessoas que estavam sofrendo por serem cristãos autênticos. E Pedro escreveu, e eu deixei grifado ali em amarelo, eu espero que você tenha percebido: isso é grato diante do Senhor, que você sofra injustamente por causa da sua consciência para com Deus. Porque foi assim que Jesus sofreu. Ele confiou em Deus e todo o seu sofrimento foi injusto. Ninguém foi mais puro, ninguém foi tão puro, ninguém foi imaculado como ele. E no entanto ele sofreu. E ainda assim ele se entregou ao Pai, porque ele sabia do controle soberano do Senhor sobre todas as coisas. E ele serviu até a morte da cruz, em nosso lugar. Foi por isso que nós cantamos: venha o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor. Eu quero entregar a minha vida ao Senhor como uma oferta viva no teu altar. E altar, espero que você saiba, é o lugar onde as pessoas morrem. Morrem para si mesmas, com Cristo, e vivem para Deus. Você andou sofrendo alguma injustiça? Você viu alguém ser promovido e você não foi? Você viu alguém acreditar numa fofoca a seu respeito?
Você viu alguma coisa não sair bem do jeito que você queria, você não levou o crédito por algum serviço, e dali para frente você resolveu que essa injustiça não vai acontecer mais, porque também você não vai se dedicar mais, nunca mais vai haver injustiça contra você, porque você não vai dar chance para ninguém te injustiçar, porque afinal de contas, de agora para frente você não faz mais nada? Será que esse é o tipo de comportamento de alguém que sabe que Deus tem todas as coisas sob controle? José não fez isso. José foi injustiçado, mas você vê José na casa de Potifar e ele está trabalhando bem. E aí depois você vê a mulher de Potifar mentindo contra ele. E parece, nós não podemos afirmar isso com certeza, mas parece que até o Potifar sabia que era mentira. Porque o Potifar podia ter matado José, mas ele mandou prender. Talvez o Potifar conhecesse a dona que ele tinha lá dentro de casa, soubesse que não valia nada aquela mulher. E aí ele manda José para a prisão. E aí então você diz, bom, não morreu, né? Mas José podendo dizer, trabalhei bem para o meu pai, fui um bom filho, ganhei a escravidão. Fui um bom escravo para Potifar, ganhei a cadeia. Agora chega, né? E aí não, ele trabalha bem. E aí entra inclusive os oficiais de Faraó, o copeiro e o padeiro de Faraó, e ele ainda serve aqueles homens. E eles se esquecem de José. E aí quando chega a hora de ser chamado diante do Faraó, talvez, né? Talvez José pudesse dizer, não, olha, eu já fui bonzinho, mas agora chega, agora cansei. Já sofri injustiça demais. Já fui certinho e sabe o que eu ganhei com isso? Nada. Mas José sabe que Deus está no controle e apesar das injustiças, ele serve. José sabe que Deus está no controle e apesar das tentações, busca a santidade. Apesar das injustiças, José serve. Apesar das ofensas, José perdoa. Apesar das ofensas, José perdoa. Eu não sei você, mas quando eu leio a história de José, e eu estou naquela parte que ele vira governador, quase que eu dou uma cuspida na mão assim, faço assim, ó. José, despacho número 1. Alguém, por favor, pode mandar chamar aqui a esposa de Potifar e o Potifar aqui, que nós temos uma conversa? Será que você não fica tentado de fazer um negócio desse? Outra coisa, manda correndo a carruagem mais rápida que você tiver. Tem 11 lá em Canaã que eu quero que vocês tragam aqui. Tudo na base do chicote. Pode tratar mal à vontade. O mais velho se chama Rubem. Simeão, Levi, Judá. E aí eu dava o nome de todo mundo. Os que me venderam. Traz aqui, a gente vai bater um papo. Quanta amargura caberia no coração de alguém que se esquece de que Deus está no controle. José chega a dizer para aqueles irmãos algo que é inimaginável para nós. Não vos irriteis contra vós mesmos por haverdes me vendido para cá. Eu olho para José e falo assim, Senhor, aumenta-nos a fé. Só que quando os discípulos falaram a mesma coisa para Jesus, e o contexto era esse. O contexto era esse. Pedro chegou todo, arrumadinho para Jesus e falou assim, Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar? A tradição judaica dizia que até 3 vezes, mas o Pedro já jogou mais para cima, até 7, pensando que Jesus ia falar, parabéns Pedro, vamos postar isso no Instagram, mas Jesus fala assim, não é até 7 não Pedro, é até 70 vezes 7, aí os discípulos falam assim, então Senhor, aumenta-nos a fé, porque não cheguei nesse ponto, aí Jesus conta assim, se você tiver fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, uma semente de mostarda, você pede para a montanha sair daqui e ir lá para o meio do mar e ela vai, e aí a gente fica meio sem entender a história, a questão é, com uma fé minúscula, do tamanho de um grão de mostarda, você faz coisas tão extraordinárias quanto mover uma montanha de lugar. E para fazer uma coisa tão simples quanto perdoar alguém, precisa de uma fé muito grande? A questão não é fé. A questão é se nós estamos dispostos a obedecer, lembrando que Deus está no controle. Aqueles que feriram José simplesmente o empurraram cada vez mais para o centro da vontade de Deus. Quando José foi vendido, ele chegou mais perto. Quando ele foi traído pela mulher de Potifar, ele chegou mais perto. Quando ele foi esquecido pelo copeiro e pelo padeiro de Faraó, ele ficou mais perto. E cada vez mais ele era levado para a vontade de Deus. Isso significa crer que todas as coisas cooperam para o seu bem, inclusive as injustiças que foram feitas contra você, inclusive as mágoas que foram causadas a você, inclusive aqueles que injustiçaram você. E agora a gente vai ficar emburrado com esse povo que nos abençoou? Sabendo que eles nos fizeram todas estas coisas debaixo do controle soberano de Deus. Eu não tenho tempo
E hoje em dia, com a história da transmissão pelo YouTube, é mais complicado dizer tudo isso. Mas aconteceu comigo, uma das maiores fossas da minha vida foi quando eu terminei um namoro numa circunstância bem desagradável. E como diz o poeta, para fazer um samba com beleza, preciso um bocado de tristeza. Eu arrumei um bocado de tristeza. E aí eu fiquei dentro de casa, tocando piano por cifra, 3 meses sem sair. Foi assim que eu comecei a tocar piano. Louvado seja Deus por aquele término de namoro turbulento. E depois, quando as circunstâncias turbulentas do término do namoro foram esclarecidas, eu arrumei uma namorada que continua comigo até hoje, linda e maravilhosa. Você acha que eu vou ficar chateado por causa daquele namoro determinado daquele jeito? Glória a Deus, irmão! Glória a Deus! Às vezes a gente enxerga, às vezes não. Às vezes a gente percebe, como a gente percebeu olhando a vida de José, que Deus estava usando até as ofensas feitas contra ele para o próprio bem. Às vezes a gente vai ter que chegar lá no céu e falar assim: Deus, aquele coice que eu tomei aquele dia lá de graça, qual foi o propósito do Senhor? E Deus vai ter uma resposta satisfatória para nós. E se é assim, nós precisamos lembrar da parábola do homem, do servo que foi perdoado de uma dívida enorme, mas não queria perdoar a dívida pequena do outro. E era um servo mau. Nós devemos nos lembrar daquilo que cantamos: quebra corações, para que onde há ódio haja perdão. E foi por isso que nós cantamos aquela música e lemos aquele texto, para dizer: eu sei que Deus está no controle, então apesar das ofensas, eu perdoo. O que é que muda na minha vida quando eu sei que Deus está no controle? Apesar das tentações, eu busco santidade. Apesar das injustiças, eu sirvo. Apesar das ofensas, eu perdoo. E por fim, apesar das dificuldades, eu confio em Deus. Você não fica com a impressão de que quando o faraó finalmente chama José, ele já devia estar jogando a toalha? Conhece a expressão de jogar a toalha no boxe? Quando o lutador está apanhando muito, o treinador joga a toalha no ringue, é porque a luta foi abandonada. É curioso, né? O texto diz que quando José foi chamado, ele precisou se barbear e se limpar para encontrar o faraó. A palavra que descreve a prisão de José está mais relacionada a uma masmorra. E é dito que quando José se tornou governador do Egito, ele tinha 30 anos, mas que quando ele foi vendido pelos irmãos, ele tinha 17. Anos dourados, irmãos, juventude. Das coisas que a gente lembra mais com saudade na vida, eram as coisas que a gente conseguia fazer dos 17 aos 30, depois já começa a doer as costas, já dá o remédio e outras coisas mais. A vida de José, a sua juventude foi sorvida, foi sugada numa masmorra. Dos 17 aos 30, o que aquele menino ganha é só injustiça, é só dificuldade, é só problema. E quando ele vai ser chamado diante do faraó, ele está tão imundo, tão sujo, que ele não podia subir de qualquer jeito, tinha que limpar José antes dele se apresentar diante do faraó. Agora imagina você no lugar de faraó interrogando José. E foi o primeiro banho que ele tomou em anos. Primeira vez que ele fez a barba em anos. Primeira roupa decente que ele colocou esse tempo todo. E então o faraó pergunta para José: então quer dizer que Deus fala por meio de você, José? Qual é a vontade da gente de responder? Olha, Deus já falou por mim. Deus já esteve comigo. Mas isso era na época que eu tinha uma túnica colorida, lá na casa do meu pai. Naquela época Deus estava comigo. Eu ainda acreditei um pouco que Deus estava comigo quando eu vim na casa do Potifar. Que pelo menos eu trabalhava bem, ele me colocou como chefe de tudo que tinha na casa dele, e eu era um servo respeitado. Mas depois do que a mulher dele me fez, e depois do tratamento que eu recebi aqui nessa masmorra, Deus morreu. Ele esqueceu de mim aqui faz tempo. Olha minhas unhas, olha minha sarna, olha meus problemas aqui debaixo dessa cadeia, olha minha falta de vitamina D, olha como eu estou branco aqui. Mas não é isso que José fala. Apesar das dificuldades, ele segue confiando em Deus, e a palavra dele é: faraó, pode me contar o sonho, porque Deus vai te dar a interpretação. Não é magnífico isso, meus irmãos? Ele sabe que Deus está no controle, e apesar das dificuldades, ele confia. Isso se expressa de uma maneira maravilhosa, quando
o nome de José vai ser mudado. O próprio faraó vai mudar o nome de José e vai dizer: você vai se chamar Zafenate Paneia, que significa Deus fala, ele vive. O faraó não podia se acovardar diante da evidência que José lhe dava. É óbvio que Deus está vivo. Olha o José aí, é a prova disso. Esse menino estava na cadeia, olha o que ele suportou, e quando ele sai dali, ele está dizendo para mim: faraó pode me contar o sonho, Deus vai me dar a interpretação. O faraó tem que chamar José de Zafenate Paneia, porque Deus fala, porque Deus vive. José vai realizar mudanças no Egito e vai coordenar a plantação e o estoque de grãos ali para sustentar o mundo inteiro por 7 anos, porque ele sabe que Deus continua vivo. E apesar das dificuldades que enfrentou, ele confia no Senhor. O que muda quando eu sei que Deus está no controle? Apesar das tentações, eu busco santidade. Apesar das injustiças, eu sirvo. Apesar das ofensas, eu perdoo. Apesar das dificuldades, eu confio. Você crê que Deus controla tudo? Você crê do jeito daquela pessoa que olha e diz: eu acredito que o equilibrista atravessa as cataratas do Iguaçu, em cima do cabo de aço, com os olhos vendados e ainda empurrando o carrinho? Ou você crê como aquele que está disposto a subir no carrinho para atravessar para um lado e para o outro? Talvez você olhe para mim e diga assim: pastor, está difícil. Eu não sou José. Eu também não sou. E eu também olho para José e digo assim: Deus, me dá essa consciência que José teve. Me dá essa segurança que José teve. Porque eu de mim não consigo. Mas sabe, José não é o herói dessa história. Essa história não foi escrita para prestarmos atenção em José. Aliás, nada na Bíblia foi escrito para prestarmos atenção em outros personagens que não sejam no próprio Deus. Essa não é a história do que José fez. Essa é a história do que Deus fez. E sabe o que Deus estava fazendo aqui? Ele estava desenhando através de José a história de alguém que ia salvar o mundo de uma maneira muito maior e mais profunda e mais definitiva do que aquela maneira como José salvou o mundo da sua época. E o nome desse Salvador é Jesus Cristo. Quando você vê que José foi amado pelo seu pai, Jesus Cristo também foi. Este é o meu filho amado, em quem tenho grande alegria. José foi odiado pelos irmãos. Basta você ler os evangelhos e ver quanto ódio Jesus despertou em escribas e fariseus. José foi vendido como escravo. Judas Iscariotes entregou Jesus Cristo por 30 moedas de prata, o preço de um escravo. José foi tentado, mas resistiu. Jesus foi tentado por Satanás em pessoa no deserto por 40 dias e sagrou-se vencedor. José foi condenado injustamente. A condenação de Jesus Cristo foi muito mais injusta. José esteve entre 2 outros condenados em sua prisão, o copeiro e o padeiro de Faraó. Mas Jesus Cristo tinha 2 ladrões, um à sua direita e um à sua esquerda na cruz. O copeiro e o padeiro de Faraó, um deles foi absolvido e o outro foi condenado de maneira perpétua. Assim aconteceu com os ladrões da cruz. Um deles estava no paraíso no mesmo dia com o Senhor Jesus Cristo. José saiu da humilhação da masmorra direto para o trono de Faraó, ou seja, do estado de humilhação para o estado de glória, pois Jesus sai daquela sepultura e vai apresentar-se a Deus dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, e tendo cumprido o propósito de sua morte e ressurreição, ele se assenta à mão direita de Deus o Pai, Todo-Poderoso. José ganha uma esposa gentia, ele se casa com uma egípcia. O nosso Senhor Jesus Cristo se casou com a sua igreja, formada de gente de todas as tribos, línguas, povos, raças e nações. José abençoou a terra inteira com o seu trabalho e sua diligência, pois o Senhor Jesus Cristo abençoou o mundo com o seu governo soberano e sábio. A gente não precisa olhar para José. Nós temos Cristo, que cuida de nós, que sofreu muito mais do que José sofreu, que entende nossas dores muito mais do que José poderia entender, e que a mão direita de Deus o Pai intercede por nós. Quando nós estamos vivendo circunstâncias, isso aqui foi bom, isso aqui foi mal, há alguém lá no céu, o nosso Senhor Jesus Cristo, trabalhando como nosso mediador e intercessor, o nosso sumo sacerdote, dizendo: Pai, tem misericórdia. Eu já passei por uma circunstância igual àquela que aquele meu irmãozinho, aquela minha irmãzinha está passando agora, socorre-o.
E esse socorro do Senhor Jesus é poderoso. E nós que cremos nele, podemos ter essa esperança. Nós podemos nos santificar no poder desse Cristo. Nós podemos olhar para as tentações como aquilo que elas são, não um alívio para um mundo que nos oprime, mas sim como uma ofensa contra Deus. Nós podemos olhar para as nossas oportunidades de servir, mesmo quando injustiças são feitas, como um desejo que temos de seguir os passos daquele que sofreu por nós, porque isso é grato diante de nosso Deus, como Pedro nos avisou. Nós podemos perdoar aqueles que nos ofenderam, porque sabemos que até as ofensas que nos foram feitas estão debaixo do controle soberano de Deus. Nós podemos seguir confiando, não importam quais sejam as circunstâncias, porque está absurdamente claro que Deus está protegendo os seus. Ele protegeu a família de Jacó no Egito, ele conduziu a história de José, ele fez tudo isso para nos apontar para a salvação de Jesus, ele trouxe essa história até nós, e todas estas coisas cooperam para o nosso bem. Através de José, Deus dirigiu o meu olhar e o seu para Jesus. Deus quis nos ensinar a viver em santidade, em serviço, exercendo perdão e mantendo uma esperança viva. Esse Deus, esse único e verdadeiro Deus, esse Deus que é o Rei, como vimos hoje no culto pela manhã, Ele controla todas as coisas e dirige cada detalhe das histórias de todas as pessoas, de José, de Jesus, da minha e da sua, para nos confortar, para nos conduzir em triunfo, para nos dar a certeza maravilhosa da sua providência, do seu amor e para nos desafiar a viver para a sua glória. Deus está fazendo isso, e isso é que foi bom. Isso é que foi bom. Deus seja louvado, que aprendamos a confiar nele, Ele está no controle. Que seja assim na minha vida e na sua, em nome de Jesus. Amém.